gente, bom dia, bem-vindos! Tudo na paz? Obrigada sempre por compartilhar essas mensagens. Nós temos hoje uma reflexão que vem lá de Nova York, escrita pela Vashti Vanier. A Vashti sempre gostou muito de uma flor de merenda e eu não a conheço, pelo menos eu acho que não. E há alguns anos, então, ela comprou uma muda dessa árvore na cor rosa escuro, embora tenha também branco, lilás, roxo. E ela pegou e colocou isso num determinado lugar no seu jardim. Como ela não tem muito espaço, ou não tinha muito espaço, ela não queria que essa árvore crescesse demais, por isso ela colocou ela num vaso grande. E aí, por 2 anos, essa planta foi produzindo flores de tamanho médio. E ela se confortou com isso porque essa árvore produz flores maiores à medida que ela vai amadurecendo. Mas depois de 2 anos a árvore morreu e ela ficou muito decepcionada e relutou em jogar fora o tronco daquela planta porque parecia ter ela tinha uma forma tão artística, sabe? Aí ela teve uma ideia: eu vou usar esse tronco como suporte para uma trepadeira, né? Você sabe o que é? É uma planta que sobe em algum tipo de apoio e daí ela tem vida útil, né? Por estar ali presa a uma outra. E no primeiro ano o suporte funcionou muito bem com a trepadeira produzindo lindas flores vermelhas. Mas no segundo ano, as flores pareciam doentes. Ela regou, fertilizou, mas aquela planta, sabe, continuou com uma aparência ainda doente. Por fim, ela falou sobre o que estava acontecendo com uma vizinha. E essa vizinha é fitoterapeuta. Não é muito oficial ali, mas é um fitoterapeuta. E quando aquela mulher foi examinar a planta, ela disse assim: olha, você não está percebendo o que está acontecendo? A flor de merenda ficou com ciúmes e não queria que outra planta passasse por cima dela, então ela criou raízes e está viva de novo. Uau! Aí a Vashti diz que enquanto ela escreve essa história, ela consegue olhar as lindas flores que brotaram no tronco da flor de merenda. Isso fez pensar o que está escrito ali em Romanos 11, verso 11, que diz assim: então eu pergunto, será que eles tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum. Mas pela transgressão deles, a salvação chegou aos gentios para fazer com que os judeus ficassem com ciúmes. Ora, esse texto agora faz sentido para ela, porque explica que a salvação que os judeus procuravam tão sinceramente também foi disponibilizada aos gentios, ou seja, aqueles que não eram judeus. Embora os judeus como indivíduos, mas não como nação, ainda não pudessem ser salvos. E essa reviravolta deixou alguns deles com ciúmes, visto que todos nós, como crentes, que somos gentios, fomos enxertados a essa árvore genealógica de Deus. O que a gente precisa fazer é se apegar firmemente, né, àquilo que nos foi dado, certo? E enfim, queridos, isso deve nos encorajar a servir a Cristo e não a deixar que ninguém tome a nossa coroa. Enfim, a gente às vezes precisa se lembrar do fato de que Deus nos concedeu o privilégio de conhecê-lo. E isso não deve ficar restrito apenas a nós. Nós precisamos compartilhar com os outros e ficar felizes que o Evangelho chegue a todos os cantos e as pessoas possam encontrar a salvação nesse que é Cristo Jesus. Um ótimo dia, até amanhã.